Bom, então entendendo o processo da fertilização, nessa etapa final, onde vimos todo o processo de transposição dos espermatozoides ao longo do trato genital, o processo de capacitação espermática já iniciada logo no início do útero e a reação acrossômica nessa região da tuba uterina, lá em íntimo contato dos espermatozoides com o ósito, na região da ampola. Então, basicamente, esses espermatozoides inicialmente apresentam essa posição como se fosse mais lateralizada, onde o processo da reação acrossômica se faz presente nessa junção, né, do espermatozoide com a zona pelúcida. Obviamente, vários espermatozoides tentam iniciar esse processo de fertilização. Tá? Então, basicamente, numa ação de quimiotaxia, né, através da ZP3, que fica localizado na zona pelúcida, né, compondo aí receptores, atraem o espermatozoide e nessa justa posição, como vocês estão visualizando, inicia-se o processo de reação acrossômica, então a fusão da membrana plasmática externa com a membrana do acrossoma, digestão dessa estrutura, desestruturação dessa estrutura externa, liberação então das enzimas do acrossoma, favorecendo a penetração do espermatozoide, levando ao bloqueio da polispermia. Então, mais uma ilustração mostrando todo esse processo que existe de reação acrossômica, né, de fato os espermatozoides em justa posição com a zona pelúcida, o processo de liberação das acrosinas, né, que são as enzimas da zona pelúcida, obviamente fazendo com que o processo da fertilização aconteça. Então, apenas um espermatozoide consegue se alojar num espaço chamado de espaço vitelínico, que basicamente representa o espaço entre a zona pelúcida e o citoplasma do oócito, tá? Um espaço onde ele vai ficar localizado, onde determina o início do processo da fertilização como um todo e o bloqueio da polispermia imediatamente sendo estabelecido. Então, a fertilização, entenda-se, quando existe a fusão agora do espermatozoide com a membrana plasmática do oócito. Então, basicamente, quando o espermatozoide consegue penetrar na zona pelúcida, chegando até na estrutura ocitária, onde lá, no espaço perivitelíneo, ele vai iniciar um processo de fusão da sua estrutura composta pela cabeça juntamente com a membrana plasmática do oócito e fazendo com que haja então uma reativação das divisões meióticas, que até então vocês estão lembrados que o oócito, nesse processo da ovulação que vem acontecer, na liberação do pico de LH que a gente discutiu na dinâmica ovariana, o oócito, depois de maturado, ele fica estacionado em metáfase 2. Então, quando inicia-se o processo de fertilização, existe uma reativação da meiose, determinando inclusive a liberação do segundo corpúsculo polar. O primeiro corpúsculo polar foi liberado na finalização da primeira meiose e o segundo corpúsculo polar é liberado depois do processo da fertilização. Então, é uma estrutura agora que a gente chama de estrutura fecundada ou fertilizada, um novo nome agora estamos tratando, no caso é chamado de zigoto. Então, o que vai determinar se a gente sabe se essa estrutura está fertilizada ou não? É exatamente a presença aí de dois corpúsculos polares visualizados nessa estrutura fertilizada, o que vai determinar de fato a fertilização, a fecundação que aconteceu, então a penetração de um espermatozoide, a reativação do processo da meiose, finalizando, né, toda essa segunda etapa da meiose, culminando na liberação do segundo corpúsculo polar, determinando então uma estrutura fertilizada ali presente. Consequentemente, nesse processo de penetração do espermatozoide, o que vai acontecer? O início da formação de duas estruturas haploides que vão estar sendo formadas, que seria o pronúcleo feminino, que basicamente existe os cromossomos maternos remanescentes presentes do oócito, como gameta feminino da vaca no caso, eles são envolvidos por uma membrana nuclear. No final do processo de maturação nuclear que acontece
nessa evolução da preparação do oócito. Então aqueles cromossomos maternos remanescentes são envolvidos por uma membrana nuclear, formando então o que a gente chama de pronúcleo feminino. E, consequentemente, o espermatozoide que agora está dentro, literalmente dentro do oócito, vai acontecer a formação de uma membrana nuclear do espermatozoide, que basicamente essa membrana nuclear ali que vai compor aquela estrutura presente na cabeça do espermatozoide vai se desintegrar e a cromatina nuclear vai se descondensar, que é a parte integrante do material genético da célula espermática, formando uma nova estrutura de membrana nuclear que vai envolver todos os cromossomos paternos. Então, basicamente, é como se a cabeça, na verdade, a cabeça do espermatozoide é como se ela se degenerasse, né, numa comparação didática para a gente falar, é como se fosse feita uma degeneração dessa cabeça, desintegração dessa cabeça do espermatozoide, e os cromossomos ali presentes são envoltos numa nova membrana nuclear, formando o que a gente chama de pronúcleo masculino. Então a gente vai encontrar nesse oócito fecundado, nesse zigoto, a formação de duas estruturas haploides até então. O pronúcleo feminino, envolvendo cromossomos maternos remanescentes, e pronúcleo masculino, envolvendo os cromossomos paternos vindos ali do espermatozoide. Então são as duas estruturas presentes no início do processo da fertilização. Lembrando que ainda é uma estrutura haploide, esses cromossomos ainda estão separados, onde posteriormente vai iniciar um processo de aproximação e de fusão desses dois pronúcleos, tá? Formando depois uma estrutura diploide que a gente vai comentar posteriormente, o desenvolvimento embrionário sendo estabelecido. Então, só para ilustrar um pouco para vocês, algumas fotos de microscopia eletrônica, mostrando de fato, olha que interessante, o acúmulo muito grande de espermatozoides na zona pelúcida, tentando fazer com que haja o processo de penetração de apenas um espermatozoide dentro da zona pelúcida. Então aqui, ó, nessa foto aqui de cima, só para mostrar a corona radiata, né, como o acúmulo dessas células que vão estar envolvendo o oócito, então representa uma primeira barreira final, né, de um desafio de passagem dos espermatozoides, para depois eles de fato chegarem até a zona pelúcida, e aqui vários espermatozoides tentam fazer esse processo de penetração. E aqui reação acrossômica está acontecendo, em vários espermatozoides, reações acrossômicas ali presente. Aqui, ó, mais uma ilustração mostrando. Isso aqui já é uma etapa de bloqueio da polispermia. Olha que interessante. Aqui, apesar de a gente encontrar vários espermatozoides tentando transpor a zona pelúcida, já existe uma alteração, a gente consegue visualizar dessa migração de grânulos corticais, é como se fosse um endurecimento dessa zona pelúcida, e aqui não mais espermatozoide consegue transpor essa zona pelúcida. Então um processo bem interessante que vai ser determinado logo depois da penetração de apenas um espermatozoide nesse espaço aqui da zona pelúcida. E aqui, ó, uma ilustração mostrando o zigoto formado logo depois da fertilização e a formação dos dois pronúcleos, né? Então o pronúcleo feminino, que é uma estrutura circular um pouco maior, e o pronúcleo masculino um pouco menor, também em íntimo contato com o pronúcleo feminino. Então essas duas estruturas que vão estar aqui no seu interior, os cromossomos maternos e paternos, que depois vai acontecer um novo evento que discutiremos depois, que vai ser o processo de divisões mitóticas, a formações das clivagens e desenvolvimento embrionário inicial. Então esse é o ponto que basicamente determina, né, o processo aí culminado, né, resultante da fertilização, com a formação ainda de uma estrutura haploide com esses dois pronúcleos bem diferenciados. Então nessa aula discutimos um pouco sobre os processos de fertilização, dos aspectos da transposição do sêmen no trato genital feminino, as particularidades que esse sêmen passa pelo trato genital, até de fato ele entrar em contato com o oócito na ampola da tuba uterina e iniciar o processo da fertilização. Agradeço.